Graça e paz, amados, estamos aqui para juntos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. E eu vou fazer aqui uma retrospectiva, algo bem sucinto, para que a gente possa então entrar no texto de hoje. Hoje nós vamos estudar Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do capítulo 7. Mas antes deixa eu relembrar algo aos irmãos, algo que está lá no capítulo 6, de Atos dos Apóstolos. Nós estamos aqui estudando a questão da formação do diaconato, da necessidade de se ter diáconos, onde os apóstolos estavam cuidando das mesas, das viúvas, enfim, e eles então entendem que eles são chamados para cuidar da questão das orações e da pregação da palavra, e vem a necessidade de formar diáconos, para que eles pudessem cuidar da parte social da igreja, cuidar das viúvas, até porque começou ali uma certa discussão entre as viúvas dos judeus helenistas, e os judeus, vamos dizer assim, que não eram helenistas, e alguns se sentiram desprestigiados. Então, no intuito de resolver esse problema e resolver com rapidez e ter pessoas habilitadas, capacitadas para cuidar dessa questão, então se separa alguns homens, e esses homens eles tinham que ser homens com bom testemunho, homens cheios de graça e do poder de Deus, Eles precisavam então ter características, não eram qualquer um, não era escolhido, vamos pegar um fulano ou um ciclano, uma pessoa que possa simplesmente assumir essa função. Não, era identificado na pessoa características inerentes à função que ele ia desempenhar. E aí nós estamos falando especificamente aqui de Estevão, E Estevão é um desses escolhidos para cuidar da parte social da igreja, mas Estevão tinha características pessoais, como pregar a palavra de Deus também. A descrição de Estevão é que Estevão, ele era um homem cheio de graça e do poder de Deus, que fazia prodígios, que realizava grandes sinais entre o povo, E esse homem que realiza grandes sinais entre o povo vai sofrer perseguições, certamente. Cada vez que um homem é levantado por Deus, fazendo sinais, prodígios, o povo se ajunta ao derredor, E aqueles que detêm o poder, aqueles que controlam o povo, se sentem ameaçados. Essa é a verdade, E aí eu falei então de algumas sinagogas que o texto cita, ali a partir do versículo, se não me falha a memória, a partir do versículo 8, claro, E eu falei ali da sinagoga dos libertos, que eram descendentes de escravos judeus capturados por Pompeu e levados para Roma. Mais tarde foram libertos e formaram uma comunidade judaica, ou seja, a sinagoga também ela tem essa referência de um lugar, mas que também é um grupo de pessoas. Temos ali também, no próprio texto, fala sobre a sinagoga dos Sirineus, homens de Cirene, cidade ao norte da África. Simão, que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus, era natural de Cirene, ou seja, está lá em Lucas, capítulo 23, versículo 26, esse homem chamado Simão, que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus, ele era dessa região, Temos lá a sinagoga dos alexandrinos, que, claro, proveniente da cidade de Alexandria. Sinagoga da Cilícia e Ásia, também é uma outra sinagoga que faz referência ao lugar, mas também às pessoas que se reuniam nesse lugar. Veja, sinagoga, como eu falei antes, parece um pouco da compreensão que muitos têm hoje sobre igreja, Chamam o local onde a igreja se reúne de igreja, E a sinagoga também trazia um pouco dessa compreensão, do local identificado como sinagoga, e sinagoga no significado da palavra, como assembleia, como um grupo de pessoas. O assunto provável que Estevão pregava era a respeito da morte, da ressurreição de Jesus, a evidência do Antigo Testamento, que era o Messias, ou seja, ele estava pregando
aquilo que o Antigo Testamento já anunciava. Não é? E esses homens, então, eles vão se levantar contra Estevão, não é? De tal forma que eles vão subornar pessoas, para que essas pessoas inventem mentiras. Isso está lá no versículo 11. Subornaram homens para dizer, né, temos ouvido esses homens proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Na verdade, a blasfêmia contra Moisés, ele era o legislador, também o libertador, mas o legislador. Então, proferir blasfêmias contra Moisés era blasfemar contra a lei de Deus e contra o próprio Deus também. Veja, e aí a blasfêmia, nós temos lá no livro de Levíticos, capítulo 24, versículo 16, que diz assim: aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro quanto o natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Ou seja, o que eles queriam era calar Estevão, porque Estevão pregava com autoridade, com propriedade, porque Estevão era usado por Deus para fazer sinais, prodígios, mas argumentando com Estevão, eles não conseguiram, eles não conseguiam fazer com que Estevão parasse de proclamar e de anunciar, e agora então eles estão inventando mentiras, usando pessoas para inventar mentiras, dizendo que ele estava blasfemando contra a lei, né, e contra Deus, e sabendo as consequências disso, porque tudo que eles queriam é que Estevão fosse apedrejado e morto, que assim eles teriam o problema resolvido. Ou seja, aquela pessoa que pregava e fazia um ajuntamento de pessoas e que também realizava prodígios, ela teria sido resolvida, teria sido morta, e logo então isso se apagaria da mente do povo. Veja, nós vamos ter aí mais uma vez uma pessoa diante do Sinédrio, da mais alta corte judaica, não é? E um homem acusado de fazer algo que ele não estava fazendo. Mas é assim que age o inimigo, não é? Tentando parar a igreja, tentando fazer com que a igreja não caminhe, tentando fazer com que a igreja não proclame, não anuncie, tentando fazer com que a igreja não avance na obra. Sempre que houver alguém pregando a verdade, aquele que reina no mundo, que é o mentiroso, vai usar de todos os artifícios para que essa verdade não chegue aos ouvidos das pessoas, para que essas pessoas não possam compreender a verdade. Veja, amados, lá no versículo 13 do capítulo 6, diz assim: apresentaram um testemunho falso. Esses homens não cessam de falar contra o lugar santo e contra a lei, ou seja, o lugar santo, né, entendia-se que era a morada de Deus. Então, eles estão dizendo que Estevão falava contra o lugar que era considerado a morada de Deus e contra a lei. Argumentos fortes para que Estevão fosse morto, apedrejado, e esse era o intuito. Mas é claro que Estevão vai ser levado diante do Sinédrio. Mas antes disso, veja, versículo 14 do capítulo 6. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Em nenhum momento Estevão falou sobre isso. E Jesus não falou que destruiria o templo. O templo que Jesus estava se referindo era o seu próprio corpo, ou seja, se eles destruíssem Jesus, matassem Jesus, Jesus ressuscitaria. E era isso que Jesus estava falando. Ele não estava falando do templo físico, mas do seu próprio corpo. Muito interessante quando eles usam de mentira, não é, para que a igreja se cale. Mas então, Estevão vai fazer a sua defesa diante do Sinédrio, né? E eu já falei, Estevão era um homem separado por Deus para o ministério da diaconia, homem de bom costume, cheio do Espírito Santo, homem que tinha sabedoria do alto, não é? Um homem cheio de graça, cheio do poder de Deus, que realizava sim prodígios, sinais, e um homem que, embora tenha sido separado para o serviço de diaconato, servir às mesas, cuidar das viúvas,
ele também pregava com autoridade. E é esse homem que vai para frente do Sinédrio, é esse homem que vai ser questionado diante do Sinédrio, questionado pelaquilo que ele não fez, pelas mentiras que foram levantadas. Como é triste, né, amados? A gente ser questionado porque alguém levantou uma mentira contra nós. Fácil é para os mentirosos, né, levantarem mentiras. Difícil é se defender da mentira. Mas veja, esse homem, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, então, a partir do capítulo 7, e o nosso estudo hoje vai ser a partir do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Eu não vou ler tudo, porque o discurso de Estevão vai passar por muitas gerações diante do Sinédrio, os irmãos vão ler a parte isto. Existe um propósito para que esse discurso longo, ou melhor, seja longo, não é? Ele vai mostrar ao Sinédrio algo para que o Sinédrio possa compreender ou rejeitar. Mas diz assim a palavra do Senhor, capítulo 7. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? Que acusações? As acusações mentirosas. As pessoas que foram pagas para dizer que ele estava blasfemando contra Deus e contra a lei de Deus, e não era isso que ele estava fazendo. Amados, quão triste é ser injustiçado. E esse homem estava pregando a verdade, mas estava diante de uma alta corte judaica, não é? E esses homens estavam questionando ele se ele estava pregando, anunciando, ou melhor, falando contra Moisés e contra Deus. E eu vou ler uma pequena parte da resposta dele, porque são muitos versículos, né? Mas diz assim a palavra do Senhor, então, lá no versículo 2, e aí ele começa a dar a sua resposta. E a resposta de Estevão será toda uma argumentação feita em cima de fatos, ou seja, de coisas que aconteceram ao longo da história do povo de Israel. Então ele vai falar no nome de Abraão, no nome de Isaac, ele vai falar no nome de Jacó, e ele vai vir caminhando na história com o intuito de construir então um argumento, e no final desse argumento, então ele vai mostrar o propósito dessa caminhada. E eu vou ler apenas uma parte, para que não fique muito cansativo para os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 7, versículo 2. A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Veja, ele não dá uma resposta direta, objetiva, clara. Ele começa a contar tudo aquilo que aconteceu com o povo de Israel, a partir do chamado de Abraão. E ele vai então detalhar para estes homens aquilo que foi acontecendo e pontuando cada momento da história. Ele diz: olha, o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, e disse: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vai para a terra que vou lhe mostrar. Veja, e depois ele vai continuar dizendo: então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele, e depois dele, seus descendentes, possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Veja, então ele vem aqui relatando o que aconteceu com Abraão, né? E eu convido os irmãos agora a ir lá para o versículo 8, e nós vamos pular um pouquinho para não ficar, não termos muitas leituras, não é? Dentro desses versículos, são muitos os versículos, mas no versículo 8 diz assim: e deu a Abraão a aliança da circuncisão, por isso Abraão gerou Isaque, e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó, e os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito.
Veja, ele vem contando toda a história de Israel desde Abraão. Então ele vai falar de Abraão, de Jacó, de Isaac, até chegar em Moisés. Ele vai dizer lá no versículo 20, ainda do capítulo 7, naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? E ele está relatando tudo aquilo que o Sinédrio já sabia, mas ele está passando por Abraão, por Isaac, por Jacó e também por Moisés. Amados, vemos aqui o relato, e depois os irmãos vão continuar lendo, não é? E vão ler até o versículo 49, pois agora eu vou ler o versículo 51 do capítulo 7, que é o desfecho de tudo isso, né? Por que ele está fazendo esses relatos? Ele vai dizer, versículo 51, agora do capítulo 7, povo rebelde. Ou seja, povo que se rebela, povo que se coloca em oposição, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Todos esses relatos, ou esse relato de Estevão, é para mostrar que ao longo da história sempre houve pessoas que se colocaram contrárias à vontade de Deus, que ouvindo não ouviram, que vendo não creram, pessoas que resistiram ao Espírito Santo de Deus, à ação de Deus na humanidade. E ele está dizendo agora, vocês estão fazendo a mesma coisa, porque vocês estão vendo os prodígios, vocês estão vendo os sinais. Vocês não entendem que isso vem de Deus, não sou eu, é o próprio Deus através de mim. Esse é o relato, e por isso é tão longo, para que esses homens possam compreender que ao longo da história sempre houveram pessoas que foram obstinadas de coração e de ouvido. E ele diz então claramente, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo de Deus. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? E ele sabia que ele estava sofrendo perseguição por causa do nome de Jesus. Da mesma forma que ele está tentando trazer luz a essas pessoas, para que essas pessoas compreendam que elas poderiam ser diferentes dos seus antepassados, que elas poderiam parar por ali, que elas não precisavam seguir em frente. Ele está dizendo, olha, se vocês continuarem, vocês não serão diferentes, vocês serão iguais, vocês já são iguais aos seus antepassados, porque ao longo da história os seus antepassados perseguiram os profetas, perseguiram Moisés, quando 2 homens israelitas brigando ouviram de Moisés, vocês são irmãos, parem de brigar, e um deles diz, quem colocou você como juiz sobre nós? Veja, rejeitando. Amados, esse homem é um homem cheio do Espírito Santo, e não era o próprio homem falando, mas Deus falando através desse homem, usado por Deus poderosamente, para que a atitude desses homens pudesse ser revista, para que eles pudessem entender que aquilo que Estevão estava fazendo não era de proveniência humana, mas proveniente do Deus Todo-Poderoso. Aqueles sinais e prodígios não vinham da ação humana, mas de Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo. E eles não estavam perseguindo o homem,
Não era isso. Eles estavam perseguindo a obra de Deus, a obra do Senhor Jesus, que continuava, não havia parado, porque ele havia ascendido ao céu, porque ele havia subido ao céu. Veja, ainda no versículo 52, e eu vou ler de novo, porque ficou uma parte sem ler. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, a vinda de Jesus, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Então, amados, aqui Estevão, ele não só argumenta para se defender, mas ele argumenta para trazer luz a esses homens, e também para que eles compreendessem que aquele que morreu na cruz era o Filho de Deus, era o Messias, o enviado de Deus. Esses homens viviam numa tamanha escuridão, que ainda que eles ouvissem, eles não escutavam, que ainda que esse homem, com tanto poder e graça de Deus sobre a vida desse homem, falando ao Sinédrio, o Sinédrio cego não conseguia ver, surdo não conseguia ouvir de forma alguma, nem compreender. Ó, amados, como é triste ver que diante de um homem usado por Deus, homens cegos não conseguiam compreender que era Deus quem agia através desse homem. Mas eu vou parar por aqui o nosso estudo, porque eu não quero entrar no apedrejamento de Estevão hoje. Vamos deixar para o próximo domingo. Mas, amados, é normal que aquele que deseja fazer a obra de Deus seja perseguido. É normal que Satanás use de todos os artifícios, até de mentiras e de mentirosos, e de pessoas que aceitam suborno para caluniar, para mentir, para fazer com que a igreja não avance. Mas a igreja não vai ficar parada. A igreja vai continuar proclamando e anunciando a palavra de Deus, a palavra da salvação. Deus abençoe você, amados. Deus abençoe a nossa igreja, a Igreja Batista Missionária do Riachuelo. Deus abençoe a sua igreja espalhada pela face da terra. Fique na graça e na paz de Jesus.